Alguns nos criticam por nos chamarmos de a igreja remanescente. Somos a igreja remanescente dos últimos dias? Outro ponto, serão só os adventistas salvos? Porque alguns têm essa noção, os adventistas creem que só eles vão ser salvos. E o que dirá do grande mundo que está aí afora, que nem ouviu falar do nome de Cristo? O que vai acontecer com eles? E você também tem a questão da salvação das crianças que morreram, ou que morrem em tenra idade, antes da idade da razão. O que vai acontecer com elas? Vamos começar as nossas considerações, aliás, avançar um pouquinho mais agora sobre o conceito de remanescente histórico. Quem seria o remanescente? Não é só no final dos tempos. Ao longo da história humana, desde a queda dos nossos primeiros pais, sempre houve um remanescente fiel. No conflito entre Caim e Abel, quem era o remanescente? Abel, você tinha um. E normalmente você pode perceber uma coisa, quem persegue e até mata, não é o remanescente, é o não remanescente. Isso ocorre ao longo da história humana até nossos dias. Quem é perseguido e quem persegue. Eu gostaria de destacar alguns exemplos bíblicos só para nossa consideração, porque a gente pode tirar lições importantes para caracterizar o remanescente dos últimos dias. E um nome clássico que surge é o de Noé. Veja uma coisa, o texto é claro que Deus decidiu destruir o mundo por causa da sua impiedade, da sua perversidade. E aqui tem um texto de Gênesis capítulo 6 que diz, Deus falando, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Você vai ver nesse texto que a alusão é feita à destruição do mundo em geral, porém Deus faz um concerto, uma aliança com Noé e sua família, que se torna o remanescente ali. Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas dizerem que a pregação de Noé foi um fracasso, porque em realidade só conseguiu converter a sua própria família. Não sei se você já ouviu alguém dizer isso. Cuidado com esse tipo de declaração, porque se você der uma olhada no que Ellen White tem a dizer sobre o assunto, ela dá uma perspectiva um pouco diferente. Veja o que ela diz nessa declaração, apenas a título de exemplificação. Durante 120 anos, Noé proclamou a mensagem de advertência ao mundo antediluviano, mas apenas alguns se arrependeram. Alguns dos carpinteiros que ele empregou na construção da arca acreditaram na mensagem, mas morreram antes do dilúvio. Outros convertidos de Noé retrocederam. Os justos na terra eram poucos, e apenas 8 viveram para entrar na arca. Esses eram Noé e sua família. Então não diga que foi um fracasso, é lógico que ele cumpriu a missão dele. Mas nós temos aí, pelo menos nessa declaração, evidência de que alguns carpinteiros aceitaram a mensagem e morreram antes. E outros
depois apostataram, como a gente fala hoje. Um outro exemplo é o de Moisés. Lembra que Moisés, ele se deparou com um incidente terrível. Enquanto ele estava lá no alto do monte, recebendo as instruções, tendo visto um modelo, uma maquete para implementar no santuário terrestre, no tabernáculo, e recebendo as instruções, o seu irmão já estava com a falsificação, o bezerro de ouro. E a apostasia praticamente se generalizou. E então Deus chega para Moisés e diz o seguinte: tenho visto esse povo, que esse povo é um povo obstinado, deixa-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. E Moisés chega e diz: Senhor, eu nunca ia pedir isso de você, mas como você tomou a iniciativa, eu também não vou rejeitar. Em realidade, eu e minha família temos sofrido muito aqui no deserto. Agora, se você quer que eu seja a nação escolhida, por favor, faça-se a sua vontade. Foi isso que ele disse? Qual foi a reação dele? Muito simples. Você tem nesse texto. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoe-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Esta declaração é muito emblemática, ela representa a atitude do remanescente. Alguns têm uma ideia de que o remanescente é aquele indivíduo que é melhor que os demais e que se acha, como se diz em português, que se acha o bom e o tal. Mas é exatamente o oposto. Eu costumo dizer que não é difícil identificar um falso profeta do verdadeiro e um falso reavivamento do verdadeiro. O falso reavivamento gera orgulho espiritual, enquanto que o verdadeiro reavivamento gera humildade. E é exatamente o que Moisés escreveu. Aqui não é algo onde o indivíduo agora que não compartilha da apostasia do povo diz: não, eu sou melhor, eu sou o tal, deixa esse povo aí ser destruído. Mas ele se colocou junto como um mediador em humildade, correndo o risco de ser rejeitado junto com o povo de Deus. Eu costumo dizer, até sábado passado, numa igreja aqui onde eu fui, eu mencionei até esse detalhe. Para o falso profeta, o fenômeno é mais importante do que a mensagem. Enquanto que para o verdadeiro profeta, a mensagem é mais importante do que o fenômeno. Quando alguém chega para mim e diz: o que você me diz do meu sonho que eu tive essa noite? Eu disse: bom, eu não sou profeta para poder identificar se é de Deus ou não é, mas faça o seguinte: há uma lição espiritual importante para a sua vida? Tire essa lição e coloque em prática e esqueça o fenômeno. Deixa o sonho para lá, isso não é tão importante. Mas tenha em mente uma coisa: o remanescente é alguém honesto, comprometido com Deus, não compartilha da apostasia do povo, mas também não se acha. Um outro exemplo, e esse é o exemplo do profeta Elias. Veja aqui, depois da grande vitória que ele teve, sabe que eu acho impressionante quando uma declaração que eu li, que muitas vezes as grandes vitórias são sucedidas das grandes derrotas. E o meu maior problema, a minha maior tentação hoje, o meu maior problema hoje foi a vitória de ontem. E eu acho que aquilo é suficiente.
Quando não, a vitória de ontem deve me impulsionar para continuar avançando e não viver do passado. A primeira evidência de que alguém virou velho é que só sabe falar do passado e não mais do presente e do futuro, né? Cuidado com isso. Mas neste caso aqui, Elias tinha tido uma grande vitória e depois estava deprimido. E ele chega a um ponto de querer ensinar a Deus, né? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. É óbvio que dos profetas ele era o único, mas dá a impressão que ele também não tinha não estava bem consciente de que haviam outras pessoas tementes a Deus. E então Deus chega para ele e diz: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, Elias cria que ele era o único que tinha sobrado. Mas Deus disse: olha, tem outras pessoas que talvez não façam tanto barulho, mas elas são tementes também, 7.000. Então veja, Deus tem pessoas tementes a Deus, mesmo que não estejam em evidência. Eu não tenho nenhuma dúvida que Elias foi o remanescente naquele momento e Deus teve uma missão para ele, tanto é que ele é um tipo de João Batista e do povo remanescente dos últimos dias. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Assim termina o Antigo Testamento. Mas ao mesmo tempo Deus teve outros. Tenha em mente isso, não esqueça. E só mais um exemplo, para não ficarmos simplesmente com exemplos, mas um deles que eu gosto muito é de Daniel também. Veja que o povo estava numa situação difícil, em Babilônia, e como é que Daniel orou? Ele mesmo diz: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus, grande e terrível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. E você veja a linguagem inclusiva que ele usa. Nós temos cometido pecado, somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e de tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falarem em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo. Daniel poderia ter toda a razão para usar uma outra linguagem. Este povo se afastou, eles fizeram isto, eles aquilo, mas você percebe que ele se incluiu? Muitos reformadores modernos jamais usariam esse tipo de linguagem, porque eles preferem criticar os outros em vez de se incluir. Bem, com isso em mente, apenas para nós termos alguns parâmetros, vamos considerar um pouquinho o remanescente, o povo remanescente dos últimos dias. E vamos começar com o texto de Apocalipse 12:17, que já lemos. Aqui nos diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No livro do Apocalipse é bem evidente a presença do remanescente. Então não é algo imposto, o próprio livro sugere isso. E nós temos também o outro texto que complementa esse,
que Apocalipse 14, 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Agora, se você perguntar qual é, diante de tudo isto, a posição oficial da Igreja Adventista sobre o conceito de remanescente e da Igreja Invisível, você tem a crença fundamental de número 13, que trata especificamente sobre isso. Veja o que diz. A Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do seu segundo advento. Esta proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14. E continua um pouco mais, mas isso aqui é suficiente para a nossa reflexão. Você já pensou alguma vez, o povo remanescente é visível ou invisível? O remanescente. Biblicamente, o povo remanescente é sempre visível. Deus teve indivíduos, movimentos, igrejas, ao longo da história humana, que eram visíveis. Então, nunca caia na questão de dizer que o remanescente é invisível. Não, ele é visível. Até o Dr. Gerhard Hasel, que é o tio do Frank, que vai estar aqui conosco no fim de semana, ele escreveu a tese de doutorado dele sobre o conceito de remanescente. Mas, ao mesmo tempo que Deus tem o seu povo remanescente, aquele que mais se aproxima do compromisso com a palavra de Deus, também existem aquelas pessoas sinceras que servem a Deus em outras denominações e outros lugares, e isso que é mencionado como sendo a Igreja Universal, ou seja, que compõe os demais. Ellen White é muito clara sobre esse assunto, e eu estou trazendo apenas uma declaração, ela fala isso também no livro Grande Conflito, mas veja o que ela diz nessa declaração. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes, e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Poxa, essa declaração é incrível. O que acontece é que cada um de nós vai ser julgado com base na luz que temos e nas oportunidades que tivemos também, quem sabe não aproveitamos. Uma pessoa que, quem sabe, seja simples, analfabeta, pode estar diante de Deus melhor do que eu, ou quem sabe você. Você lembra que em um momento do seu ministério, Jesus até chegou a dizer que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que acontece? A luz, ela gera responsabilidade. E quem mais luz tem, mais responsável é. Mas, muitas vezes, nós não levamos em consideração. Vamos ler só mais uma vez essa declaração que eu acho muito importante. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas. E agora vem a lição para nós, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento do que um grande número de adventistas observadores do sábado que não andam em conformidade com toda a luz que tem.
Então, quando alguns dizem que Ellen White ou que a Igreja Adventista crê que só os adventistas vão ser salvos, é que a pessoa pega alguma declaração isolada e esquece esse lado, como se a moeda tivesse um só lado. Agora, entrando no lado da sacudidura também, Ellen White tem um conceito, se você der uma lida no livro Eventos Finais, você tem um capítulo sobre a sacudidura, e em outros lugares também, mas tomando em consideração aquele, onde ela deixa bem claro que como igreja, nós temos o verdadeiro adventista, que eu identifiquei ali com o V, e o falso adventista com o F. Então, toda a igreja tem isso. Você tem o verdadeiro católico, você tem o falso católico nominal. Você tem o verdadeiro batista, o falso batista. Então, nunca procure julgar uma denominação, independente de qual for, pelo que de pior ela tem. Sempre procure avaliar com base naqueles que melhor representam o pensamento da denominação, porque você tem distorções em tudo que é lugar. E nós, como adventistas, nós não somos uma exceção. Nós temos o verdadeiro adventista e o falso adventista. Quando ocorrer a sacudidura final, ou seja, quando diante dos desafios dos últimos dias, quem é quem será manifesto, segundo Ellen White, o falso adventista vai largar a igreja. Se você quiser estudar um pouquinho mais isso, eu até orientei uma tese de doutorado sobre esse assunto do Heraldo Vander Lopes, onde ele fala de algumas dezenas de motivos para a sacudidura. Então, não é um só. Se você der uma olhada nesse trabalho dele, o conceito de sacudidura escatológica nos escritos de Ellen White, ele identifica vários deles. E entre eles, obviamente, está o aceitar falsas doutrinas. Então, segundo Ellen White, nos últimos dias, quando as coisas realmente complicarem, o falso adventista vai cair fora, o verdadeiro permanece e os outros filhos de Deus vão se unir para os eventos finais. Mas os movimentos dissidentes, eles dizem exatamente o contrário. Que o falso adventista permaneça dentro desta corporação apostatada que é a igreja-mãe, agora o verdadeiro deve sair para um movimento de maior santidade. Você percebe que é uma inversão completa desse conceito de quem sai e de quem fica? Agora, a pergunta é a seguinte: só os adventistas serão salvos? Jamais. A senhora White chega ao ponto de dizer que a maioria vai nos abandonar. Não é a minoria, a maioria. Agora, ela tem um conceito que eu gostaria de mencionar um pouquinho, precisa ficar bem claro para a gente não distorcer também esse lado. Em Romanos capítulo 2, 14, há uma declaração onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Em vários lugares, Ellen White comenta esse texto. E deixa-me só chamar a atenção, aqui se você quiser dar uma olhada por sua conta depois, você tem esses lugares, umas 6 diferentes citações onde ela trata disso. A paginação aqui é com base na mesma que aparece na internet em português, que não é a nova versão, mas a padrão que coincide com a paginação do inglês. Então, no Desejar a Todas as Nações, você tem 2 declarações, educação também 2,
no Parábolas de Jesus e no Profetas e Reis todo um capítulo, intitulado Esperança para os Gentios. Veja o que ela diz nessa declaração. Essa vem do Profetas e Reis. O divino plano de salvação é amplo bastante para abranger o mundo todo. Deus anseia por insuflar na prostrada humanidade o fôlego de vida. E Ele não permitirá fiquem desapontada qualquer alma que seja sincera em seu anelo de algo mais elevado e mais nobre que aquilo que o mundo possa oferecer. É lógico que ali você tem muito mais que ela diz, mas aqui ela é bem clara. O divino plano da salvação é amplo bastante para abranger os adventistas? Sim, mas não só, né? Os demais evangélicos também. Mas ela diz o mundo todo. E o mundo todo, segundo é evidente, também envolve os não cristãos. Nesta outra declaração que é bem conhecida, veja o que ela diz. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia não perecerão, conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. O que ela está dizendo ali? Mesmo entre os gentios, que não tiveram conhecimento da lei escrita de Deus, ou seja, dos ensinamentos da palavra de Deus, e não ouviram, talvez, falar de Cristo, mas dentro de sua ignorância, eles procuraram seguir o mais de perto o que eles conheciam, a luz que tinham, e não serão decepcionados. Porque, do contrário, eu teria que dizer o seguinte: quem nasceu e vive na área metropolitana de Washington, D.C., onde tem associação geral, tem várias outras coisas, esse está mais perto de Deus. Aquele que nasceu na floresta amazônica, não. Então, mas por que Deus colocou o indivíduo lá e não aqui? Então, em certo sentido, Deus seria culpado. Mas cada um será avaliado com base na luz que teve e nas oportunidades que também lhe foram oferecidas. Então, nesse sentido, a gente podia quase dizer que ninguém é excluído a não ser por sua própria vontade. Agora, temos que ter muito cuidado para não cair no universalismo, porque isso não é a mesma coisa. O universalismo é outra história, dizer que todos serão salvos, não. Eu lembro que quando eu era estudante na Andrews, até eu recebi alguém me enviou do Brasil uma palestra, um sermão que alguém havia feito, eu acho que em Nova York, em alemão, e pediram para eu dar uma analisada naquele sermão. E essa pessoa dizia o seguinte, esse pregador, que Deus tinha 2 planos de salvação. Que um para aqueles que conheceram o Evangelho e o outro plano para aqueles que não conheceram o Evangelho. E aí a pessoa me pediu a opinião, eu disse, eu não creio nisso. Ninguém vai estar no céu a não ser pelo plano da salvação e pela graça de Cristo, pelo seu sangue. Então, mesmo aqueles que não tiveram toda a compreensão da verdade, até algum legalista que, quem sabe, os legalistas que estarão no céu por não compreenderem melhor, todos serão, quem for salvo, será salvo pela graça de Deus. Agora, o que é necessário para alguém ser salvo? Em primeiro lugar, tem que ser sincero. Se a pessoa não for sincera, ela já está excluída.
Eu não sei, eu acho que hoje eu nunca mais ouvi isso, mas no passado eu via, a igreja da minha infância, algumas pessoas orando assim: Senhor, que os sinceros aceitem o teu evangelho. Obviamente que nós queremos que os sinceros aceitem, mas nós queremos também que os insinceros ou não sinceros se tornem sinceros também. Mas o que significa sinceridade? Como eu já enfatizei algumas vezes, significa viver toda a luz e buscar incessantemente nova luz da palavra de Deus. Então nós temos que cuidar com isso, porque eu também posso cair para o outro lado. Bom, se eu sou responsável pela luz que eu tenho, então melhor é nem conhecer, porque senão eu me torno responsável. Bom, mas aí eu já estou deixando de ser sincero, porque sincero é viver toda a luz e buscar incessantemente nova luz. E este é o espírito do verdadeiro adventista. Nós somos comprometidos com a palavra de Deus e nunca vamos esgotar a palavra de Deus. Se você acha que já sabe o suficiente, você está iludido. Eu costumo dizer que a pior situação de uma pessoa é quando ela só sabe ser professor e não mais aluno. Só sabe ensinar e não quer mais aprender. Quando a gente sempre vai aprender. Se nós vamos estudar o amor de Deus por toda a eternidade e nunca vamos esgotá-lo, como você pode ter a ilusão de que já sabe tudo? Pelo menos do amor de Deus, não. Agora, tem um outro ponto. Eu não tive tempo, eu queria colocar aí algum slide sobre isso, mas não tive tempo, então eu só coloquei o texto ali. E se alguém quiser dar uma olhada, é só entrar no Google e colocar essa pergunta e vai encontrar. Bom, nós já falamos da salvação e do compromisso do remanescente, e também daqueles que não conheceram, não tiveram toda a luz da verdade. E o que dizer da salvação de criancinhas que faleceram em tenra idade? Quando eu falo desse assunto, eu lembro de uma experiência dramática que eu tive uma vez no Rio de Janeiro. Nós tínhamos um concílio de pastores e de anciãos, e quando terminou, eu ia para o aeroporto, aí um indivíduo me pediu para falar. E eu disse: mas eu estou saindo agora. Não, mas me dá só uns minutinhos. Tá bom, a gente conversou, e ele explicou uma coisa para mim. Ele disse: sabe que a minha esposa está grávida e o médico dela, e não só o médico dela, mas alguns outros também atestaram que o feto que ela tem não tem cérebro e que não vai sobreviver e que o melhor é abortar. O que você me diz? Eu disse: em primeiro lugar, essa é uma decisão da sua esposa. Num caso como esse, onde uma junta médica atestou que não tem cérebro e não tem condições de sobreviver, é uma questão que ela vai ter que decidir juntamente em diálogo com você. Mas eu diria que você deveria respeitar o sentimento dela. E aí eu disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um artigo pequeno e vou enviar para você, e aí você pode compartilhar com ela. E foi exatamente isso que você encontra na internet aí. Por alguma coincidência da vida, eu encontrei ele em outra ocasião. E ele me explicou o seguinte: olha, eu agradeço, aquele texto ajudou muito minha esposa e tal, mas tem um detalhe, ela optou por não abortar. A criança nasceu e sobreviveu por 14 dias. E foi suficiente para ela ter o luto dela. Depois a criança faleceu e aquilo fez muito bem emocionalmente para ela ter essa oportunidade. Agora a pergunta é: o que Ellen White diz sobre esse assunto agora também? Porque, afinal de contas, é um ponto importante. Ela tem 3 declarações diferentes, principalmente no livro Mensagens Escolhidas, o volume 3. Eu creio que no volume 2 também, você pode conferir depois se quiser, se tiver interesse.
ela diz que filhos de pais que forem salvos serão salvos também, porque a justiça dos pais é extensiva aos filhos em tenra idade. E ela usa ali a ilustração lá do sangue na verga da porta, lá quando os israelitas saíram do Êxodo, e que aquilo ali gerava salvação para todos. Ela também diz, uma segunda declaração, ela diz que filhos de pais que não se salvarem serão no céu cuidados pelos anjos. E ela fez um apelo até para a irmã dela, que não tinha nenhum, irmã gêmea, Elizabeth, que não tinha nenhum interesse em religião. Ela disse, como vai ser quando a pequena filhinha vai estar no céu sem a sua mãe? E ela chegou a dizer bem claramente, porque tinha perdido a pequena Eva. Até se você for no cemitério lá em Gorham, você pode ver a sepultura da filhinha, que ela mesma disse que a senhora White falou que estaria no céu. E a terceira declaração é, se todos os filhos de pais que não se salvarem serão salvos, nós não sabemos. Mas, só para você ter uma ideia nesse sentido. Então, quem diz que só o adventista batizado 100% estará no céu, desconhece boa parte ou intencionalmente não leva em consideração todas essas variantes que existem. Até mesmo entre os gentios, denominações não adventistas, muitas denominações no mundo, e você sabe, eu já falei algumas vezes que nós temos hoje cerca de 50 mil, pelo menos são catalogadas, e também de crianças em tenra idade, até mesmo de filhos de pais que não se salvarem. Então, nunca diga que é só os adventistas. Um não adventista pode salvar e eu me perder. Agora, a grande pergunta, num caso como esse, seria... Bom, eu acabei não passando ali, mas ali você tem a referência, o título pelo menos. A grande pergunta que surge então, mas se esse é o caso, qual é a vantagem que eu tenho de então me comprometer com a palavra de Deus e ser um adventista do sétimo dia? Em primeiro lugar, nós cremos que a Igreja Adventista é um movimento profético, que não é meramente uma igreja, um movimento profético de restauração da verdade nos últimos dias. Isso nunca deveria nos levar a um orgulho espiritual, mas a um compromisso espiritual, uma missão que nós temos. E com isso, eu gostaria de caminhar para nossas considerações finais e veja o seguinte, se você tomar a sério o que Cristo disse, ele foi muito claro. Ele disse para os seus discípulos que o verdadeiro Espírito, aliás, o verdadeiro Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito Santo a toda a verdade. E não só a verdade que eu mais gosto, aquela que mais me convém, mas a toda a verdade. Por sua vez, falando com o próprio Satanás, Jesus disse que ele deve viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. E quando você vai para a grande comissão de Mateus 28, 20, você tem a mesma ênfase sendo ecoada, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, em outras palavras, se nós queremos, como adventistas do sétimo dia, sermos leais ao que Cristo, aos ensinos de Cristo, nós não podemos nos satisfazer com menos do que todo o compromisso com a verdade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem reavivamento, mas não reforma, porque isso muda a minha vida. Querem aceitar a Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Eu costumo até brincar que seria irônico se eu dissesse assim, eu amo muito a minha esposa, mas detesto as ideias dela. Não tem como andar junto se a pessoa não tem pelo menos algo em comum. O problema não é a etnia,
é a cultura. Neste caso, nós não podemos nos satisfazer com menos do que isso. Nós não só enfatizamos a exclusividade da Escritura sobre as demais fontes de verdade, mas também a sua totalidade. E eu creio que a Reforma Protestante foi mais bem sucedido com o princípio da exclusividade da Escritura, o sola Escritura, do que com a tota Escritura, a totalidade. E se nós temos algo a oferecer, é este compromisso com toda a palavra de Deus. Agora, veja o que Ellen White diz. E essa declaração é muito importante. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Você percebe que Ellen White, ao mesmo tempo que fala do privilégio, que ela diz aqui e fala dessa maravilhosa luz, você vê no final da quarta sentença, sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus, ela também diz que foi-lhes confiada e também foram incumbidos desta obra. Portanto, nós temos uma missão solene dentro desse mundo. E nós devemos ter uma autocompreensão do que significa ser um adventista do sétimo dia e que responsabilidade pesa sobre nós. E concluindo, eu gostaria de simplesmente pensar numa última questão. Quando você, como adventista do sétimo dia, ou se você não é um adventista, mas quando você é convidado para se tornar um adventista, ou você convida alguém para vir para a igreja, qual é a abordagem que nós devemos seguir? Cuidado com algumas pessoas têm aquele conceito que há igrejas que não têm nada de verdade, então você tem que esquecer tudo o que você já aprendeu e começar do zero. Eu gosto muito de uma declaração do Mervyn Maxwell no seu livro História do Adventismo. Eu não tive tempo de buscar o meu exemplar em casa, em português, mas você tem a apostila que era usado no livro-texto com a mesma declaração, mas se você tiver o livro História do Adventismo, o Tell It to the World, você vai encontrar essa declaração lá dentro também. Veja o que ele diz. Quando os adventistas convidam um amigo a deixar sua denominação e tornar-se um adventista do sétimo dia, não esperem que ele desista de tudo quanto sabe como metodista, ou batista, ou presbiteriano, ou católico. Longe disso. Ele deve abrigar ainda mais calidamente na Igreja Adventista do sétimo dia cada bela faceta da verdade que aprendeu sobre Jesus em sua igreja anterior, acrescentando as gloriosas coisas que já conhece a grande e vital verdade descoberta pelos adventistas do sétimo dia. Então, o que significaria isto? Como adventistas do sétimo dia, nós temos um compromisso significativo com a verdade, mas a nossa missão é simplesmente esta: traga as verdades bíblicas que você já conheceu e se una a nós para um estudo e um aprofundamento mais claro da verdade, como revelada na palavra de Deus. Dentro dessa moldura do grande conflito cósmico e dessa visão profética que nós temos. Essa é uma visão muito importante.
Sabe que alguns nos acusam de sermos pescadores de aquário. Você já ouviu isso? Que, você tira pessoas de dentro. Para mim não importa o rótulo que se dá. Para mim, rótulo é uma confissão de fraqueza. Quando o argumento não é convincente, eu tenho que lhe rotular, porque não tem mais o que sobra, né? Você é xenofóbico, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro e tal e tal. Vamos argumentar no nível racional. Então, num caso como esse, em realidade não importa. Enquanto seres humanos precisam aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus, quer estejam eles onde estiverem, mesmo dentro da igreja, a nossa missão não cessa. Vamos estar juntos, nos aprofundarmos na relação com Cristo e no compromisso com sua palavra. E que Deus possa ajudar que você e eu tenhamos esta visão de adventismo, como alguém constantemente buscando algo mais na palavra de Deus, sem especular dentro dos parâmetros, porque também a senhora White diz o seguinte, que muitas vezes nova luz não passa de novas trevas, né? Não é isso que a gente precisa. E algumas pessoas confundem aprofundar-se na palavra de Deus com especular. E deixa só acrescentar uma ideia ainda. Sabe que para ser famoso hoje você precisa de 3 coisas que eu costumo dizer. Em primeiro lugar, dá a impressão de que você é sincero. Não precisa ser, mas faz de conta. Em segundo lugar, você tem que dizer o que ninguém disse, e aí começa a especulação, e a pessoa se impressiona. Em terceiro lugar, usar de manipulação psicossocial. Eu vi uma vez alguém falando assim, que agora nós vamos ter um banquete em nome de Jesus. Eu pensei, ele vai ler o Evangelho. Não, ele veio com suas especulações. Não coloquem na boca de Jesus o que ele não disse. E a senhora White até diz... Também fala que nós devemos colocar nossas opiniões como opiniões e não como a verdade. Mas dentro dos parâmetros da palavra de Deus, que Deus ajude que você, eu e a nossa comunidade e a igreja como um todo se comprometam. Afinal de contas, a mensagem bíblica como que nós herdamos tem uma potencialidade que nós não exploramos ainda. Que Deus possa abençoar a nossa programação esse fim de semana também. Amém.